Beleza, galera? Vamos lá. Ficou faltando essa parte aqui, né? Esse é o final da aula 1, tá? Final da parte 1. A gente viu que essa parte aqui do processo são informações usadas pela CPU, tá? Essa parte aqui do processo são informações usadas pelo sistema operacional e essa parte aqui é relacionada à memória principal, aonde o processo está alocado, e quem vai usar isso aqui é um carinha chamado gerência de memória. A gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente, tá? Ficou faltando essa parte aqui relacionada aos estados do processo, tá? Que antes de começar a parte 2 eu preciso concluir isso aqui. Então tem um processo no estado de suspenso, tá? O processo já foi submetido à criação dele, o processo já foi criado, porém ele fica suspenso até quando chegar um horário ou um evento programado para que ele seja executado, para que ele entre em execução. Um exemplo disso é um backup agendado. Eu tenho um processo no estado de pronto, tá? Que ele já foi todo montado, porém aguarda chegar o seu momento de processamento. Um exemplo disso é a fila de banco. Eu tenho o processo do estado de executando, tá? Fila de banco, vamos imaginar aqui que você está com toda a sua documentação na mão para ser atendido, tal, e espera só a hora de ser chamado, tá? Então, mais ou menos remete a essa ideia. Executando, vamos supor que na fila de banco chegou a tua hora de ser chamado, então tu vai ser atendido, ou tu vai ser executado, ou tu vai ser processado lá no contexto, na analogia de uma fila de banco, tu está sendo atendido pelo funcionário lá no banco. Estado de espera, teu processo está todo montado, mas está esperando alguma ação que não remete a ele, que não é da responsabilidade dele acontecer. Por exemplo, uma tela de login e senha, né? Tu abre um aplicativo desse de desktop, ele vai abrir a tela de login e senha, e aí tu vai receber, tu vai ter que interagir com esse processo para que ele receba essas informações, autentique o teu login e aí tu passa a executar o programa. Então o programa fica em estado de espera, esperando a interação do usuário, tá? Por exemplo, pode ser que eu esteja esperando a interação de outro software, de outro programa, para que eu consiga, por exemplo, gerar minha imagem aqui. O software que eu uso para gravar o vídeo está esperando que eu receba a informação da webcam, ele receba a informação da webcam para gerar a imagem. Então, não que nesse momento ele esteja em estado de espera, mas essa parte do processo do programa de gerar a imagem está em estado de espera. O processo está completo, tá? É outro estado, ele já foi totalmente processado. Lembra que um processo tem tempo finito, então imagina que esse processo aqui já chegou ao seu tempo de execução e ele vai ser finalizado, beleza? Então na parte 1 ficou faltando isso, e agora a gente começa a parte 2, beleza, galerinha? Vamos lá, vamos dar o gás. E aí, galera, vamos lá. Parte 2 de processos, tá? Então aqui a gente vai finalizar essa parte 2 de processos, dando continuidade. Pegou esse gancho aí no final da parte 1, ficou faltando lá na primeira aula. E vamos lá, no embalo do Tasmania aqui agora. Nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver o carinha chamado bloco de controle de processos, como que isso funciona. Isso aqui é a tradução literal para uma sigla chamada PCB, Process Control Block. A gente vai entender as mudanças do estado do processo. Lembra que a gente viu no final da parte 1, que está aqui nesse vídeo, que os processos existem vários estados, então eles ficam mudando de estado constantemente. Como funciona a criação e a eliminação do processo. O que são processos conceituados como CPU bound e IO bound, o que são processos conceituados como foreground e background. A gente vai entender dois tipos de processos que foram implementados lá no começo dos sistemas operacionais, tá? São os processos independentes e os subprocessos, tá? Vou tentar ser rápido para essa aula não ficar muito longa, tá? Já que teve essa parte 1 aí no começo dela.
Process Control Block, o que é? Que é aquele bloco de controle de processo que a gente viu aqui nesse slide, que é esse carinha aqui, ó. O que é? Ele é uma estrutura do sistema operacional, tá? Que é responsável pela implementação dos processos. Então, quando o sistema operacional vai criar um processo, imagina que esse cara é como se fosse um módulo do sistema operacional para fazer isso, tá? É através dele que o sistema operacional mantém informações sobre o contexto de hardware, software e espaço de endereçamento, que é aquele carinha que a gente viu lá no como se desenha um processo, né? Tá, isso aqui esquece, ele é mais ou menos assim, né? E aqui eu tenho o contexto de software, aqui eu tenho o contexto de hardware e aqui eu tenho o espaço de endereçamento. Quem é responsável por isso aqui, essas informações, é esse carinha aqui, tá? Onde esse carinha fica? Ele fica na memória principal, numa área exclusiva do sistema operacional. Então, quando você inicia seu dispositivo, seja seu celular, seu notebook, seu desktop, vai ter a porção toda da memória aqui, tá? Vou ter toda a minha memória aqui. Vamos imaginar que aqui sejam os blocos de minha memória, tá? Dividido em células. Então, quando eu inicio o meu sistema operacional, uma parte dessa memória aqui é reservada, tá? Então, essa parte aqui, ela fica reservada. Não mudou de cor? Deixa eu tentar mudar de cor aqui. Tá, agora foi. Ela fica reservada para o sistema operacional, tá? Então, só quem vai usar essa parte da memória aqui é o SO. E essas outras partes aqui, quem vai usar são os outros processos, tá? Aonde que o PCB tá? Tá aqui, guardado dentro dessa área exclusiva para o sistema operacional, tá? Então, se eu der um PS no Linux, eu vou ter algumas informações aqui. Eu vou ter o ID do processo, né, que é o User ID, a identificação do usuário, o PID, a prioridade do processo, o tempo que esse cara está em execução. Tudo isso quem faz é esse carinha aqui chamado PCB. Beleza? Então eu tenho várias informações relacionadas ao processo, tá? Então eu tenho os registradores que estão no meu processo, prioridade, o nome do processo, o estado do processo, o uso de memória, lista de arquivos abertos, tudo isso aqui faz parte daquele desenho lá que a gente viu, que é o contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento. Então, quem é o responsável por criar e manter isso aqui é o carinha chamado PCB. Ah, eu tenho isso só no Linux, que eu vi um PS aqui? Não, eu tenho isso dentro do Windows, dentro do Android, dentro do iOS. Então, tudo isso faz parte do processo de criação de um processo, tá? Então eu tenho as mudanças de estado do processo, tá? Essa parte aqui é o que a gente vai ver agora, tá? Eu tenho as origens da mudança, ou pode ser um evento voluntário, o próprio processo vai para um estado de espera, ou vai para um estado de execução, ou vai para um estado de suspenso, o próprio processo, ou pelo sistema operacional, que é um processo involuntário, o sistema operacional que faz esse estado executar, essa mudança de estado acontecer. Então eu tenho alguns fluxos, eu tenho de pronto para execução, eu tenho de execução para espera, eu tenho de espera para pronto e eu tenho de execução para pronto. São esses os principais estados, principais mudanças de estado do processo, tá? Então, quando acontece de pronto para execução, o processo foi criado, tá? O PCB já criou o processo e ele aguarda uma oportunidade para ser executado. A oportunidade aqui pode ser substituído por sua vez, tá? Ele espera a sua vez para ser executado. De execução para espera, eu estou lá na fila de execução e vou para espera. Então essa mudança de estado pode ser gerada pelo próprio processo ou por eventos externos. Por exemplo, eu mesmo, como administrador do sistema, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, eu posso acionar essa mudança de estado aqui, tá? Então vamos supor que eu coloquei ele como suspenso, ele está esperando, tá? Ele está esperando o retorno de alguma aplicação, ele está esperando que eu login e senha. Lembra que a gente viu isso? Então, depois que tu colocou o login e senha, ele sai de espera para pronto, que ele foi atendido, ele volta para a fila de pronto, tá? E depois ele sai de pronto para execução. Quando é que sai de execução? Quando ele sai de espera para pronto, ele volta para esse estado aqui, ó, de pronto para execução. Quando ele sai de execução para pronto, tá?
acontece por um evento do sistema, por exemplo, quando acaba o seu tempo de execução ou é criado um processo com prioridade maior. Então, quando eu tenho meu tempo de execução, lembra que um processo, eu sempre bato nessa tecla, tem um tempo finito. Então, quando esse tempo chega, mas ele não terminou de ser processado, ele vai para a fila de pronto, tá? Então, quando depois chegar a oportunidade dele, ele sai de pronto para execução. Beleza? Então, esses são os momentos aí as mudanças de estado de cada processo, tá? Então, por exemplo, eu tenho esses fluxos aqui, ó. O A vai de pronto para execução, tá? Aqui eu tenho vários processos, aqui é a fila de pronto. Então, esse processo vai para execução. Eu tenho o B aqui de execução indo para espera, que é quando eu estou esperando por eventos gerados pelo processo ou externamente. Eu saio para cá, estou esperando o resultado voltar. Depois que esse evento aqui, o que ele estava esperando foi atendido, eu saio de espera para pronto, ou eu saio depois de execução para pronto. Qual a diferença de espera para pronto e de execução para pronto? Espera para pronto, aquilo que eu estava querendo como recurso foi atendido, então eu recebo essa informação e vou ser executado de novo. Ou de execução para pronto, o meu tempo de execução acabou, ou meu espaço de memória acabou, e eu saio de execução para pronto, porque eu não estou esperando nenhum evento de ninguém. Tá? O que acabou aqui foi o tempo de execução do processo. Beleza? Perceba que eu não tenho esse fluxo aqui, ó, de espera para execução, porque eu não posso dar o bypass, eu não posso burlar essa fila aqui. Tá? Então isso aqui não pode acontecer. Eu sair de espera para execução, não vai poder acontecer. Esse fluxo aqui ele não existe. Beleza? E óbvio que eu não saio de pronto para espera, porque se eu estou pronto eu não estou esperando nada. Tá? Eu tenho que ir de pronto para execução. De pronto para espera e de espera para execução não faz sentido que isso exista. Beleza? Então, criação e eliminação de um processo, como isso funciona, tá? Então, nós conhecemos os três principais estágios do processo, né? Quais são eles? Os três principais: pronto, execução e espera, tá? E a maioria dos sistemas operacionais criam dois estados. Ele cria um estado de criação, tá? Que o sistema operacional já criou um novo PCB, já existe um bloco relacionado a um processo, tá? Porém, ele ainda não pode ser colocado na fila de pronto. O PCB está criado, mas ele não pode ser criado na fila de pronto. Por que isso acontece? Ou ajuste de sistema operacional. Eu quero executar, por exemplo, 100 processos simultaneamente. E aí surgiu um momento de criação de mais um aqui. Eu espero esse cara aqui. Eu espero morrer um processo aqui. Eu espero esse número vir para 99 e depois eu incremento esse cara aqui. Por quê? Porque eu ajustei o meu sistema para executar somente 100 processos simultâneos. Ou eu não tenho recurso. Eu não tenho mais todo o processo que tem que ir para a memória. Vamos supor que minha memória esteja lotada. A gente vai estudar um negocinho chamado ainda memória virtual. Mas vamos imaginar hoje, por enquanto, só que minha memória principal está lotada. Tá? E eu não tenho aonde alocar esse novo processo. Então ele está todo criado, mas ele ainda não vai ser colocado na fila de pronto por esses motivos que eu falei para vocês agora. Beleza? Então eu tenho um estado de terminado. Tá? Terminado é o seguinte: o processo não tem mais nenhum recurso disponibilizado para essa execução. Tá? Porém o PCB ainda existe. Então o PCB que tem as informações do processo ainda existe, mas ele ainda não foi encerrado, né? Ele ainda não foi eliminado. Então ele não terá mais recurso disponibilizado. Que recursos são esses? Basicamente, espaço no processador mais espaço na memória. Tá? Mas se eu quiser chamar esse processo de novo para a fila de pronto, o PCB dele ainda existe, mas não ocupa nenhum espaço na fila de processamento. Ele está no estado de terminado. Então, quais as razões disso acontecer? Tá? Por que isso pode acontecer?
Término normal da execução, ele ainda não foi excluído. Ele terminou de executar, o PCB dele está montado lá, mas ainda não foi executada a rotina de limpar esse PCB. Ele foi eliminado por um outro processo, ou eliminação forçada por ausência de recursos. Basicamente, que recursos? De novo, processador e memória. Beleza? Então essas três razões são as mais comuns, são as classificadas para o processo estar no estado de terminado. Beleza? Então eu tenho ainda também dois tipos de processo. Tá? Eu tenho o CPU bound e o I/O bound. Definição bem básica pelos gráficos a gente mata aqui. Ó. CPU bound, ele passa mais tempo executando instruções dentro da CPU do que entrada e saída. I/O bound, ele passa mais tempo executando instrução de entrada e saída do que em CPU. Por exemplo, CPU bound são processos que utilizam mais o processador. Por exemplo, aplicações científicas, pois realizam elevado número de cálculo. Por exemplo, outra, de controle de voo, né? Eu não posso ter o tempo de, sei lá, 2 segundos, 3 segundos. Eu tenho que... Normalmente, aplicações que utilizam informações em tempo real são aplicações catalogadas como CPU bound. Então, o I/O bound eu faço mais requisições de entrada e saída do que de processamento propriamente dito. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele já está gerando esse vídeo no momento que eu estou gravando. Então ele está incrementando um arquivo existente no disco. Então ele usa mais informações de I/O, de entrada e saída do disco, do que de processamento propriamente dito. Então eu estou usando mais tempo de conversa com o meu disco rígido, que eu estou incrementando esse vídeo lá no disco rígido, do que tempo de execução, tempo de processamento. Então, aplicações que fazem muita leitura de disco ou muito processo de gravação de disco, eles tendem a ficar mais tempo com essa execução falando com dispositivo de entrada e saída do que tempos de processamento. Beleza? Aplicações de tempo real precisam ter mais tempos de CPU do que comunicação de entrada e saída. Então, essas são as duas diferenças de classificação de comportamento do processo, tá? Eu tenho dois tipos de processo, tá? Deixa eu ver que faltou aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Faltou aqui processos foreground e background, tá? Não tá no slide, mas deixa eu falar para vocês o que é foreground e background. Foreground é aquele processo que está mais à vista do usuário, tá? Processos foreground, ele está à vista. Por exemplo, essa apresentação de slide é um processo foreground. Eu tenho acesso direto ao usuário, eu vejo o processo sendo executado. O processo background, tá? O background é aquele que roda por trás do sistema operacional. São processos que eu não tenho a interação do usuário, eu não consigo ver o que está sendo executado, tá? Então imagina, por exemplo, o processo que está copiando o arquivo para a memória para poder ser executado. Isso é um processo background, ele está acontecendo por trás do sistema operacional, não está à vista do usuário. Tá? Então background não está à vista do usuário, foreground está à vista do usuário. Eu vou ver se eu consigo, nesse momento do vídeo, colocar o print de como seria o visual desse aqui. Eu estava compilando esse slide aqui, eu acho que eu não passei para cá. Mas nesse momento do vídeo eu vou botar a definição de processo foreground e background, beleza? Então agora a gente continua com processos independentes e subprocessos, tá? Então, o que são processos independentes? Ela é considerada a maneira mais simples de se implementar concorrência entre processos. O que é concorrência? É mais de um processo sendo executado simultaneamente. Características deles: não existe um vínculo com o processo do processo criado com o processo criador. Então, se eu tenho o processo A aqui e vou criar um processo B, esses caras aqui são independentes. Não existe vínculo entre esses caras. Então, por não existir vínculo, ele exige a alocação de um novo PCB, tá? Exige a alocação de um novo PCB. Então, tem o processamento para criar o novo PCB.
Se tem um processamento para criar um novo PCB, eu vou ter um novo contexto de hardware, um novo contexto de software e um novo espaço de endereçamento. Tá? Então isso é o processo independente. O que acontece? Se eu matar esse processo A aqui, esse processo B continua vivo. Por quê? Porque eles são independentes. Tá? Como que funciona o subprocesso? O subprocesso, lembra que todo processo aqui, ó, uma das partes do contexto de softwares é um negocinho chamado cota de recursos que ele vai usar. O que o subprocesso faz? Ele cede um pedaço dessas cotas aqui e cria um outro processo aqui. Cede um pedaço dessas cotas aqui e cria um outro processo aqui. Esse cara aqui vai ter o seu contexto de software associado às cotas desse cara. Mas eu posso também criar, ceder cota desse subprocesso aqui e criar outros subprocessos. Qual a característica disso aqui? Se eu matar porque eu estou cedendo essas cotas do processo pai, se eu matar esse cara aqui, todo mundo aqui que está na raiz dele morre também. Se eu matar só esse cara aqui, esse cara continua vivo e essa raiz dele continua viva, porém esses dois caras aqui morrem também. Tá? Então, o processo pai e o processo filho funciona assim. Ele é mais rápido, por quê? Porque eu não preciso criar um PCB específico para cada subprocesso. Então, ele torna-se mais rápido em relação a processos independentes. Tá? Então, essa é mais ou menos a cara do subprocesso. Tá? Então, eu tenho o processo A, que tem um contexto de software aqui, que criou essa raiz aqui. Tá? Eu tenho o processo B, que tem esse contexto de software aqui, que criou essa raiz aqui. Ó. Então, o que acontece? Se eu vier aqui e matar esse cara, quem for subprocesso aqui, morre também. E se eu matar o processo A, o processo principal, morre todo mundo. Beleza? Então, existem algumas limitações disso aí, né? Existem alguns problemas disso aí. Tá? Então, primeiro, sempre que um subprocesso é criado, o sistema deve alocar recursos para esse cara. Então, isso aqui é um processamento a mais no meu sistema. Então, alocar esses novos recursos custa caro para o processador. Por quê? Porque ele vai criar um Process Control Block para cada um desses processos criados. Então, gasta tempo de processamento. E desalocar os recursos que foram previamente alocados também custa caro. Vamos supor que eu criei 6 subprocessos. Eu vou ter que gerenciar 6 subprocessos. Vou ter que saber o estado de 6 subprocessos. Qual que é a solução para isso? Uma solução para isso é que na evolução dos sistemas operacionais criou-se um negocinho chamado de threads, que vai ser a nossa próxima aula. Tá? Então, processos a gente encerra por aqui. E aí, threads resolve todos esses problemas aqui e a gente vai mostrar threads funcionando dentro do sistema operacional. O que eu quero mostrar para vocês é um softwarezinho chamado aqui de SOSIM, que é um simulador de sistemas operacionais. Tá? Ele simula o processamento do sistema operacional. Eu vou abrir esse cara aqui, é um cara que foi a tese de mestrado desse cara aqui. Eu sempre gosto de referenciar esse cara que foi o criador do processo. Então vamos imaginar o seguinte, ó, aqui eu tenho nessa parte a gerência de processos, tá? Fila de processos. Aqui eu tenho a gerência do processador, vejo os 3 estados do processador aqui, ó. E aqui eu tenho a gerência de memória. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um processo com prioridade 1. Ele vai ser um processo CPU bound ou IO bound. Eu vou criar todo o CPU bound para a gente ver direitinho esse fluxo aqui dentro do processador. Tá? Então eu vou criar 5 processos. Vejo que ele aloca espaço aqui na memória também. Ó. Então eu vou criar um outro processo, CPU bound prioridade 1. Ó, já tem 2 processos na fila de pronto aqui. Eles vão ficar alternando a execução entre um e outro. Eu vou criar um terceiro processo, um quarto processo e um quinto processo. Tá? Então vejam que a memória fica sendo sempre utilizada por esses caras aqui. Tá? E vamos começar a brincar com isso aqui para a gente entender como esse processador funciona.
Então eu vou chegar nesse processo aqui, no amarelo, por exemplo, vou botar no amarelo, e vou colocar aqui o suspender. Tá? Eu dei um sinal de suspender o processo amarelo. Ele está suspenso. Tá? Por algum motivo. Ele estava consumindo muito recurso, eu quero suspender esse cara. Ou ele está esperando aqui alguma resposta de algum outro processo. Então vamos supor que essa resposta já chegou. Vocês vão ver que quando eu clicar aqui, eu vou selecionar amarelo. Quando eu clicar aqui em prosseguir, esse processo ele não sai de espera para execução. Lembra aquele fluxo que eu mostrei para vocês? Esse cara vai sair aqui de suspenso e ele vai voltar para a fila de pronto. Vou botar aqui e vou botar prosseguir. Ó, que ele voltou para a fila de pronto, esperar a sua hora de ser executado. Tá? E aqui em minha gerência de memória eu tenho várias células. Eles ficam sempre alternando, usando ora a memória, ora o processador. Ora a memória, ora o processador. Vocês viram que isso aqui vai dançar. Tá? O que pode acontecer agora? Eu vou criar um outro processo aqui e eu vou botar a prioridade desse cara 2 agora. Ele tem prioridade maior que todos os outros processos. Ó. Eu vou criar. Veja que ele está como prioridade 2. Só ele fica sendo executado. Todos os outros processos vão ficar esperando esse cara terminar, tá? Então vamos supor que esse cara aqui, que tem uma prioridade maior, vai terminar agora a sua execução, ou ele vai para suspenso, tá? Vamos supor que ele foi para suspenso agora. Eu vou suspender esse cara, ó. Aí sim os processos com prioridades mais baixas começam a ser executados. No momento que esse cara sair do suspenso, tá? Ele volta a ter a prioridade de execução maior do que a dos outros processos. Tá? Se eu criar um outro processo aqui com prioridade 3 agora, você vai ver que o cara de prioridade 2 vai parar, tá? Vai parar, e o de prioridade 3 começa a ser executado. Se eu suspender esse cara aqui, o de prioridade 2 volta a funcionar, tá? E aí eu posso suspender esse cara aqui e aí os de prioridade 1 voltam a funcionar. Se eu voltar o de prioridade 3, óbvio que os meus processos lá de prioridade 1 vão parar de funcionar. Tá? Então eu dei a pausa aqui. Deixa eu tentar excluir esses processos aqui para a gente ver. Eu acho que aqui mesmo eu consigo mostrar alguma coisa aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Deixa eu finalizar esse cara aqui e abrir de novo. Ele dá esses bugs, mesmo que isso é feito em Delphi. Deixa eu abrir esse cara aqui e vou criar um novo processo aqui. E ó, a gente pode selecionar esse processo e eu ver o PCB dele aqui. Ó. E no PCB dele é que ele me mostra que estado o processo tal. O PCB é responsável por isso aqui. Ó. Se eu criar um outro processo, eu posso clicar aqui, ó. E ele vai para o PCB do processo vermelho. Se eu chegar no processo vermelho e botar aqui suspender, deixa eu ver se ele vai fazer aqui, ó. Voltou para o suspenso aqui, ó. Se eu finalizar o processo verde, por exemplo, selecionar, finalizar. O processo morreu aqui, ele sai da fila de suspenso, de execução, e eu posso prosseguir com esse cara aqui. Tá? O que pode acontecer também, que é muito comum no sistema operacional? Eu tenho vários processos aqui de prioridade 1. Tá? Tenho vários processos aqui de prioridade 1. Eu posso vir no meu processo e dizer o seguinte, brother, tu não vai ter mais esse processo azul aqui, se tu não vai prioridade 0 no caso, né? Eu quero que tua prioridade agora seja maior, quero que tua prioridade agora seja 2. Então esse cara passa a executar. Essa intervenção manual pode existir pelo administrador, beleza? Então a gente vai fazer algumas práticas com esse cara aí. Quando eu finalizar esse cara aqui, eu vou finalizar esse processo. A minha fila de execução volta a funcionar normal lá, tá vendo? Eu posso ver o PCB dos processos aqui funcionando. Então a gente vai fazer algumas práticas relacionadas a isso, mas dá uma visão, a gente consegue materializar melhor como que fica dentro de um processador. Essa mesma fila que tem aqui, ó, essa mesma filinha que a gente está vendo aqui, é essa filinha aqui, ó. É essa filinha aqui, ó.
tá? Eu consigo ver os processos dançando do mesmo jeito que eu vejo no meu sistema operacional, eu consigo ver nesse simulador aqui, beleza? Então a ideia da aula era essa, eu vou encerrar por aqui, e aí a próxima aula a gente já vê threads. Beleza, galera? Abraços e até a próxima.